Hoje em dia, sabemos que organização e eficiência são a chave do sucesso de qualquer negócio, não é mesmo? Você sabia que um bom sistema de gestão empresarial pode revolucionar a rotina e os seus resultados? Conheça o Conexus Cloud, sistema completo de gestão na nuvem com foco em redução de custos, indicadores de performance, controle de processos, rastreabilidade e transparência de informações. Tudo isso é feito através de uma ferramenta moderna, proporcionando um ambiente altamente corporativo em todas as áreas da empresa, organizando, oferecendo soluções e reduzindo os investimentos em TI. As soluções Conexus atendem a todo o setor do comércio internacional e oferecem integração nativa, solução inovadora ofertada em módulos totalmente integrados, com banco de dados unificado e acompanhamento em tempo real. Com uma série de automações para acelerar os seus processos, nossos principais diferenciais são: tecnologia de ponta com banco de dados em cloud, montagem do IERP de acordo com sua necessidade, software otimizado para importação, exportação, distribuição, indústrias e serviços, atendimento no segmento de comércio internacional, incluindo tradings, despachantes, distribuidores, entre outros. Robôs integradores, controle e gestão financeira eficaz, interligado com instituições financeiras. Plataforma web para integração com as equipes de vendas. Quer saber mais sobre o nosso sistema? Entre em contato conosco. Olá, boa noite, tudo bom? Eu me chamo Claudenir Skauser, trabalho aqui na Conexus e hoje eu venho para falar sobre um tema bem interessante, que é o desafio de fluxo de caixa em comércio exterior. É um tema bem desafiador, bem interessante, e vou aqui arriscar alguns palpites que acho que os senhores vão gostar bastante, tá? Então, o tema, desafio sobre o fluxo de caixa do comércio exterior e as rotinas financeiras do comércio exterior, principalmente abordando aí os riscos de uma equipe operacional que tem, às vezes, a dificuldade de entrar nesse conceito do fluxo de caixa, de temas financeiros. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria também falar sobre as plataformas que a Conexus está presente nas redes sociais, né, do nosso blog, principalmente, blog.conexus.com.br, onde vocês podem consultar bastante conteúdos atualizados sobre Comex, sobre temas afins ao comércio exterior, temas interligados. Então, esse conteúdo também fica disponível para os senhores, espero que gostem. Eu vou convidá-los também a nos seguir na rede social, nas plataformas de redes sociais, como Instagram, LinkedIn, Facebook e demais, e também no nosso site, bastante informação sobre os nosso software, nossa solução. Vou pedir também que os senhores, enquanto o pessoal vai chegando aí, aqui no chat vai ficar nossa equipe comercial e de marketing à disposição, respondendo as perguntas, e se sobrar algum tempinho também, depois eu vou respondendo outras perguntas para vocês, tá bom? Pessoal, vamos lá. Antes de mais nada, o que é um fluxo de caixa, né? Então, basicamente, o fluxo de caixa, ele é uma estrutura gerencial, onde você vai ter ali as suas estimativas de recebimento e de pagamento, e você vai ter, baseado na sua posição atual financeira, seu saldo de banco, de aplicação financeira, a sua disponibilidade final de pagamento. Então, você tem, basicamente, uma estrutura, resumindo, onde você tem o que você tem hoje de disponibilidade de dinheiro, de recurso, o que você tem previsto entrar de dinheiro e o que você vai ter de saída de dinheiro, de pagamentos de contas, compondo um saldo no final de um dia, ou de uma semana, ou de um mês. Então, isso você pode ver de N formatos, né, alinhando as despesas no formato linear e as colunas trazendo em datas, né, por dia, por semana, por quinzena, e ali você vai ter o seu resumo de recebimentos e pagamentos e uma visão final se vai faltar ou vai sobrar dinheiro. Então, isso é uma informação muito importante. Bom, isso eu estou falando, obviamente, pensando no fluxo de caixa previsto. Então, você tem dois tipos de fluxo de caixa. Você tem um fluxo de caixa previsto, estimado, que é olhando para o futuro, e você tem um fluxo de caixa realizado, que é você fazendo uma análise do que aconteceu com seus dados aí num período passado, né? Então, você tem essas duas
essas duas realidades. Você pode fazer o fluxo de caixa olhando o que aconteceu no dia de ontem, na semana anterior, o que você tinha de dinheiro, o que você recebeu, o que você pagou e quanto sobrou no final do dia, ou no final da semana, ou no final do mês. E você tem futuro, que foi esse exemplo anterior que eu introduzi o tema, que é onde você faz todo esse trabalho, essa análise importantíssima para o dia a dia das empresas. Os dois são igualmente importantes, os dois existem, são úteis no dia a dia dos gestores, e o do passado, ele tem a visão, principalmente, para você interpretar, saber se o que você planejou foi o que aconteceu, mas sem sombra de dúvida, onde a gente estima o que vai acontecer amanhã, ele é vital para a gente saber se a gente tem que agir de alguma forma, se a gente precisa atuar de alguma forma no planejamento financeiro, né? A gente vai debater um pouco esse tema aqui também, tá? Então é isso, pessoal. Por que desse tema? Por que nós resolvemos produzir esse conteúdo e debater o tema fluxo de caixa neste dia? Primeiro o seguinte, o fluxo de caixa, ele é um tema muito polêmico, porque ele depende de um nível de integração muito grande entre os setores das empresas para que você tenha um fluxo de caixa eficiente. Então, não é algo fácil de fazer, ele também demanda uma maturidade organizacional e de procedimentos muito avançado para você fazer bem feito, né? Você tem que ter os seus processos de inclusão, de aprovação de pagamentos nesse fluxo de caixa, o seu planejamento de compras no fluxo de caixa, e aí tem gente que vai estar falando aqui para mim o seguinte, já deve estar pensando e escrevendo aí no chat, eu imagino, poxa vida, fazer aprovação em comércio exterior, fazer planejamento de compras em comércio exterior não é algo fácil, né? Então você, quando começar o processo de uma importação, fazer todo o planejamento, aprovar os processos de pagamentos individualmente no comércio exterior é muito dinâmico, isso pode atrasar os meus processos. Isso a gente escuta bastante das pessoas que principalmente eu dialogo sobre o tema. Mas é possível, pessoal, se você tiver uma maturidade organizacional de procedimentos, uma equipe treinada, você consegue sim sincronizar esses desafios e resolver esses desafios do fluxo de caixa no comércio exterior. E também a aprovação, o tema da aprovação, que às vezes pode parecer um gargalo, no momento que você contrata, no momento que você assina um contrato com um fornecedor, ou no momento que você planeja uma operação de forma mais macro, você consegue sim também trazer isso para o seu dia a dia, sem comprometer a performance das suas operações, tá bom? Bom, o que a gente também fala muito de fluxo de caixa no comércio exterior? As finanças no comércio exterior são muito complexas, né? O fluxo do Comex por si só já é muito dinâmico, complexo, né? Tem um tempo maior de duração, exige um planejamento mais complexo, envolve outras culturas, envolve negociações em outras moedas, né? E no termo complexidade que eu falei, você tem toda a parte de fechamento de câmbio, adiantamento de valores para o exterior, também a questão da variação cambial que impacta diretamente no seu fluxo de caixa, ou seja, um contas a pagar em dólar ou em euro, ele pode hoje representar um valor e amanhã representar 30% a mais, e isso você não necessariamente vai ter essa receita ou esse recurso disponível de imediato no seu caixa, no seu banco, para você honrar com aquele pagamento, ou pode atrapalhar o fluxo de caixa e o planejamento da sua empresa. Então, a variação cambial, ela é um tema muito complexo aí quando você fala do fluxo de caixa, porque ela impacta diretamente no fluxo de caixa, e é difícil representar o fluxo de caixa com esse tipo de complexidade. Outro ponto também, pagamentos que você não tem aprovação, isso também é um outro dificultador dentro do comércio exterior. Por exemplo, eu vou registrar uma DI, uma declaração de importação, que já está vindo aí do INPE, substituir a DI muito em breve, e eu não tenho um processo de aprovar os impostos que serão debitados na minha conta. Eu aprovo, eu decido registrar aquela DI ou não. Quando eu registro a DI, os impostos já são debitados na minha conta automaticamente. Então, o meu processo tem que ser um processo de planejamento desse custo, desses impostos que serão debitados na conta, e uma organização para saber quando eu autorizo, quando eu aprovo o registro da DI, de forma a entrar esse valor na minha conta
ou não, né? Então, tem como fazer também. É difícil, é o que a gente está debatendo aqui, mas tem como fazer. Outro ponto também é envolver os demais setores nesse processo de planejamento do caixa, do fluxo de caixa, né? Eu vejo muita gente com dificuldade em implantar o fluxo de caixa porque o financeiro tenta fazer isso sozinho, sem envolver o setor operacional, que é o grande demandador de recursos do caixa, né, na operação de comércio exterior. Então, é importante que eles participem da construção e do funcionamento no dia a dia, tá? E tem um outro dificultador também, que é muito comum, que algumas empresas, elas trabalham com o dinheiro do cliente delas, ou um dinheiro de terceiro, recurso de terceiros, como é o caso de uma trade ou de um despachante. E que são as famosas importações indiretas, por exemplo, onde eu faço um pedido de adiantamento para gerar uma operação, pagar despesas, sem que impacte no meu fluxo de caixa. Essas empresas, elas têm um nível de complexidade maior ainda, porque ela precisa controlar não só o fluxo de caixa dela, cada processo de importação ou de exportação, ela é uma conta bancária independente, ela tem adiantamento, créditos e ela tem pagamentos, então eu tenho que a cada pagamento analisar não só se eu tenho dinheiro na conta para pagar, mas eu preciso ter o recurso daquele cliente. E aí eu trago ainda um salzinho de complexidade das operações por encomenda, onde eu posso estar financiando o cliente, cobrando juros, né? Então eu vou no mercado, tomo recursos para depois financiar a operação do cliente, aplicar um spread, ou não necessariamente, e com isso torna o fluxo de caixa mais complexo ainda, tá? Então, pessoal, na conversa de hoje eu queria focar com vocês no fluxo de caixa projetado, porque eu entendo que é o mais desafiador, que é a previsão, é você planejar o seu fluxo financeiro de entradas e saídas, olhando no curto e no médio prazo, olhando para frente, olhando para o futuro, não aquele que a gente olha para o que aconteceu, eu tenho dados reais do que aconteceu, eu vou analisar se o que eu planejei foi realizado. Então, o fluxo de caixa projetado, ele tem um nível de desafio muito maior, por ser justamente um cenário hipotético, né, de como vai ficar o meu resultado financeiro dentro de um período. E, pois bem, como fazer esse fluxo de caixa nas operações de Comex? Primeiro que a base é o que você já tem, como eu já disse, que é bem simples, os saldos bancários disponíveis, né? Depois você vai ter o que você tem previsto de recebimento e o que você tem previsto de pagamento. É o que eu falei na introdução agora há pouco. Mas no Comex, qual a sua previsão de recebimento, né? Qual a sua previsão de pagamentos? Então, para uma empresa que importa para formar o seu estoque e revender, o fluxo de caixa ele é muito mais amplo, ele depende das suas operações de distribuição. Mas os pagamentos do comércio exterior, não, você tem todo um domínio ali dentro do seu ciclo operacional que você consegue estimar. Então, você parte basicamente da disponibilidade. Já o que quando você fala de uma trading ou de um despachante que faz operação para terceiros, eles têm que olhar muito forte o quanto receber, porque ele é o grande alimentador do seu saldo disponível dos dias futuros. Então, quando eu faço um fluxo de caixa como uma trade ou como um despachante, eu preciso fortemente ter essa estimativa das receitas dos processos que eu estou iniciando agora. Ou seja, eu tenho um processo iniciando hoje, um embarque iniciando hoje, eu tenho estimativas de pagamentos, e eu tenho também uma estimativa de algum dia isso gerar um contas a receber, que vai gerar um saldo mais forte de caixa que vai sustentar novas operações. Então você pode ter ali esse ciclo, esse é só um exemplo de um modelo de trabalho, o fluxo de caixa depende do modelo comercial de cada empresa, como cada empresa negocia seu contas a receber, seu contas a pagar com os clientes. Mas eu estou falando aqui para trading despachante, porque a Conexus tem muitas dessas empresas na nossa carteira, então é um mercado que a gente está forte aí. Mas a gente atende também empresas, importadores, que elas importam matéria-primas para a linha de produção. Então, o fluxo de caixa que a gente fala vai ter todo um desenho do desembolso das operações de comércio exterior. Porque, geralmente, essas operações de recebimento, elas vão acontecer num processo futuro, muito mais longo, vai formar caixa, depende de equipe comercial atuar, vender o produto produzido ou comprado e por aí vai, tá bom? E é isso, pessoal. No contas a pagar, né, nas despesas das importações, o primeiro passo para a gente ter esse dado refletido no fluxo de caixa
são as previsões, as projeções que vêm dos analistas operacionais. Sempre essa é a grande fonte de dados e a mais difícil de se implantar, tá bom? E principalmente, eu chamo a atenção aqui, um cuidado com essa exposição e com essa relação cambial, né? Ela é o ponto mais crítico e mais complexo, igual eu comentei agora há pouco também. É importante ser otimista, tá, nos pagamentos. A regra do fluxo de caixa é seja pessimista no recebimento e otimista nos pagamentos. Aí você vai ter um fluxo de caixa mais saudável, né? E procure também, pessoal, sempre otimizar isso, sempre separar os fornecedores de forma que você consiga enxergar o que é crítico, os que são negociáveis, os que você precisa ter essa visão clara dentro do fluxo de caixa, do que você tem a pagar em cada dia, por cada tipo de operação, para que se você tiver um dia que você vai ter um saldo final projetado que não é suficiente para honrar com os compromissos daquele dia, uma das alternativas é olhar para essas contas. Então, já vou tomar como raciocínio o saldo final do fluxo de caixa de um dia, que é que eu quero saber se vai faltar ou vai sobrar dinheiro no final de um dia, de uma semana, de um mês ou de um período que eu estou analisando, ou até mesmo de uma operação, né? De uma operação específica, eu quero saber qual vai ser o resultado. Mas digamos que amanhã, no dia seguinte, ao dia de hoje, o meu fluxo de caixa está sinalizando que ele não vai ter saldo positivo, ou seja, o que eu tenho de recurso, mais o que eu vou receber amanhã, no cenário pessimista, mais o que eu tenho para pagar no cenário otimista, ou contrário, você teria um saldo negativo. Então, quais são os primeiros passos que eu posso tomar, né? Eu preciso de recurso, então eu vou tomar empréstimo em banco, esse é um caminho, pode ser caro, pode não ser, depende, é uma análise que o gestor financeiro vai ter que tomar, o gestor de tesouraria. O segundo, eu posso renegociar com fornecedores, pedir um prazo maior, 2 dias, 3 dias, ou renegociar um fornecedor, né? Então você tem algumas alternativas como essa, que se você tem bem classificado cada despesa, o que é negociável ou não, você pode fazer. Então, por exemplo, você não tem como ligar na Receita Federal e falar que você vai postergar o pagamento de um II. Não tem como, o registro ADI já debitou da sua conta. Sua decisão é registra ou não uma DI. Então, você também tem como tomar decisões operacionais, se a sua equipe operacional estiver bem integrada com a sua equipe financeira, de não registrar a DI hoje, amanhã, desculpa, né? Que é o caso que eu falei que vai faltar dinheiro. Depois de amanhã eu registro a minha DI, e aí automaticamente eu fico com o fluxo de caixa correto. Então, eu tenho decisões operacionais que eu posso tomar dentro de casa, para que o fluxo de caixa fique certinho, que sobre, que o saldo financeiro do dia seguinte seja suficiente. Eu posso usar recursos externos do banco, empréstimos, eu posso antecipar recebíveis, eu posso fazer um desconto de duplicatas, ou eu posso negociar um prazo de um dia, D+1, D+2, com um fornecedor, muitas vezes um fornecedor parceiro, sem que você tenha um impacto, um custo financeiro significativo. Bom, o que a gente conclui disso, né? Eu já dei várias opções aqui do que a gente está falando. Fluxo de caixa, uma outra palavra que vem muito em mente quando a gente fala de fluxo de caixa é a gente sempre ter um desenho de cenários, pessoal. Isso é muito comum, você ter um cenário otimista, pessimista e um cenário intermediário. Tá? Muitas empresas adotam o cenário que eu sugeri agora há pouco, há minutos atrás, no contas a receber, seja pessimista, ou seja, nem todo mundo vai me pagar, pode ser que os clientes que já têm o costume de atrasar um dia, 2 dias, possivelmente atrasarão novamente, e no contas a pagar, seja otimista, considere as despesas de forma mais ampla, de forma que se alguma não acontecer vai sobrar, e também não receber, se algum cliente não te pagar, se algum cliente te pagar que você estimava que não iria pagar no dia do vencimento, você vai ter um caixa adicional, e isso pode ser muito bem-vindo para o fluxo de caixa. Então esse é um cenário bem dinâmico, bem equilibrado, mas você pode ter um cenário super otimista de receita e super otimista de pagamentos, e ver como vai ficar o seu caixa, ou um cenário super pessimista de recebimentos, ou seja, vou ter muita inadimplência, muitos clientes vão atrasar pagamento, e muito pessimista nos pagamentos, terei que não pagar muitos fornecedores ou muitas despesas, ou frear ali no meu operacional algumas operações para que eu consiga ter o meu dia a dia girando o minimamente possível, aí as minhas operações de comércio exterior.
Então é importante você ter vários cenários para você entender o que você pode fazer em cada situação, né? Se você tem esses cenários conhecidos, você pode criar planos de ação, você tesoureiro, você gestor financeiro, para não ficar aí sem saídas num momento tão, muitas vezes, desafiador aí, tão complexo. E é isso, pessoal. E agora, como fazer tudo isso acontecer, né? Na prática. Operacionalmente, é muito importante você trabalhar com um planejamento das suas operações de importação. Tanto as diretas e com as equipes de compra, né? Quem faz a importação dos produtos para ele mesmo, para revender. Então, com a sua equipe de compra, tenha planejamentos, tenha um fluxo claro do que está vindo, do que você precisa fazer para atender essas demandas. Também nas operações indiretas, envolvendo o seu parceiro importador. O que você pretende importar, qual a sua programação de compras, né? Planeje volumes, datas, né? Tudo que pode gerar insumos gerenciais deve ser planejado, deve ser trazido para você considerar no seu fluxo de caixa, tá bom? E aí, uma outra dica muito importante do fluxo de caixa, um controle rigoroso da validação de custos, da variação de custos, né? O seu custo pode oscilar. E o que eu estou dizendo aqui? O que é esse controle de variação de custos? Não é um controle do custo médio daquela operação. É um controle que eu falo gerencial a um longo prazo. Por exemplo, você importa sempre caneta. Pegar o primeiro item que está aqui na frente da minha mesa, caneta. Sempre a caneta chegou a R$1, agora a caneta está chegando a R$1,10, passou para R$1,15, R$1,20, R$1,30. Entenda o porquê que esse custo está aumentando. Ele impacta no seu fluxo de caixa. Tá? Você tem que saber se o que está oscilando no custo dessa caneta é o preço na origem, é o frete, é uma oscilação do preço do frete, como a gente está vivendo nesse momento agora, os fretes num preço absurdamente superiores aos padrões que a gente já viu. Aumentou a carga tributária sobre esse item, teve um aumento na taxa cambial, o dólar, o euro, a moeda que você negocia aumentou. O que está acontecendo? Teve um despachante que está cobrando a mais por ter se tornado mais complexas as operações com esse tipo de produto. Então é importante você entender, e porque isso tudo vai impactar diretamente nos seus pagamentos. E não só nos seus pagamentos também, na competitividade do seu produto e, por consequência, na sua receita. Se você não faz a gestão do custo, ela impacta no fluxo de caixa. Então, percebe, voltando ao que eu falei, o fluxo de caixa é algo que precisa ter envolvimento de toda a empresa. É a visão do dia a dia, só que gerencial também, muito importante. Se eu não olho a minha oscilação de custo, eu impacto nas despesas do fluxo de caixa, mas também eu impacto na receita. Meu produto fica menos competitivo, eu vou diminuir minha receita, eu vou ter menos entrada de valores no meu fluxo de caixa, tá bom? Uma outra coisa importante que eu queria falar para vocês sobre o planejamento. Quando você inicia uma operação de importação, quando você abre um processo ou um embarque, você precisa ter um plano, uma matriz de datas estimadas e as despesas nessas datas, né? Então, você tem que ter isso bem planejado em cada embarque e projetado ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, eu tenho um imposto a partir D+2, D+1 da chegada da minha carga no porto, eu registro a DI, eu tenho os impostos debitados na minha conta. D+2 da chegada, eu tenho a remoção, eu tenho que pagar o frete, alguma coisa do tipo. Então, você vai colocando as estimativas de pagamento. D+15 da CI, da retirada da carga do porto, eu pago o meu despachante. Então, você vai colocar essas despesas colocadas em datas, né, montantes de valores e datas numa matriz, para que isso entre no seu fluxo de caixa. Isso é vital. Então, automaticamente, você tendo isso planejado e automatizado no seu software de gestão, quando você sobrepõe essa informação na sua matriz de importação, você já tem o fluxo de caixa, o fluxo dos seus gastos estimados e projetados no tempo, tá bom? Então, isso é vital e muito importante. E lembre também de projetar alguma receita, né? Então, se você faz operação indireta, projeção do numerário, quando que você vai solicitar o numerário para o cliente de cada operação, né? Se você faz um despacho, quando que você vai pedir numerário para o cliente, se você pede tudo de uma vez ou faz o pedido em 2 parcelas ou 3 etapas para fazer o pagamento, né? Então, isso tudo você precisa também fazer de estimativa. E se você é um despachante e está me assistindo aqui, você também pode ter seu fluxo de caixa.
Você tem pagamentos de despesas que são do seu cliente, das suas operações de importação, dos pagamentos que você pode fazer em nome do cliente e depois prestar contas. Você tem também as suas notas fiscais de serviços dos seus honorários, e você também tem seus pagamentos administrativos operacionais, né? Então você pode ali na coluna das despesas do seu fluxo de caixa separar o que é despesas operacionais da sua empresa e despesas das operações dos seus clientes. E separar muito bem o que é rentabilidade, o que é recurso seu e o que é recurso de terceiro que você tem para poder usar nos pagamentos do dia a dia, tá bom? E, pessoal, envolver sempre o setor operacional, né? Que é o que eu já falei, volto a repetir. Você não consegue fazer um fluxo de caixa de uma operação de Comex sem envolver o setor operacional da sua empresa, setor de compras, setor de comércio exterior, nesse fluxo de trabalho. O planejamento deve envolver principalmente as fontes geradoras das demandas, né? E basicamente é isso, né? Homologar fornecedores previamente, porque é possível no Comex, de forma que o seu fluxo de aprovação fique mais dinâmica, e é isso daí. Eu queria também compartilhar um case que eu vi já muita empresa ter dificuldade no passado, hoje menos, né? Relacionado às operações de trading, por exemplo, operações por conta e ordem. Porque, veja, eu faço numerários, o cliente me adianta valores para eu fazer as operações de importação, e eu faço pagamentos para esses clientes, mas sobra um saldo na minha conta bancária, tá? Então, as empresas precisam ter o fluxo de caixa muito claro, muito organizado, porque, veja, para essas empresas é muito desafiador fazer esse controle. A primeira linha do fluxo de caixa, que é o saldo disponível, nem todo aquele saldo disponível é dinheiro meu, pode ser dinheiro do meu cliente. Então, eu preciso quebrar. Tenho 2 milhões na minha conta corrente, 1 milhão é recurso da minha empresa e 1 milhão é recurso de cliente. Eu não posso pagar o meu aluguel com a parte do recurso que não é meu. Eu não posso financiar o cliente B com o recurso do cliente A. Até posso, não tem nenhum impedimento legal, mas eu vou me enrolar, eu vou me complicar nessa gestão lá no futuro. Tá? Então é muito importante aí ter esse controle, essa informação bem trabalhada, para que vocês depois não tenham dificuldades de honrar com compromissos de clientes que já te mandou o recurso para aquele fim. E aí é um constrangimento desnecessário. Então, pessoal, queria deixar esse debate, estamos aí chegando a meia hora de conversa, queria agradecer vocês pelo conteúdo, convidar vocês a compartilhar esse conteúdo aí nas redes sociais, se inscrever aí no nosso canal do YouTube para receber novos conteúdos, tá bom? E acho que é isso, pessoal. Obrigado aí, até uma próxima, muito obrigado, um abraço.